Nós estamos reunidos, Pai, no nome do Teu Filho. Nós achegamos a Ti escondidos nele. E nós levamos nesse momento, Senhor, ao Teu trono, a vida da Marli Falcão, que está passando por um momento difícil de saúde. Nós oramos, Senhor, para que a Tua boa mão cuide dessa mulher nesse momento. Que ela receba o Teu cuidado, o acolhimento do Senhor, a cura da sua enfermidade. E certamente, Senhor, nós iremos glorificar o Teu nome. Nós também oramos em gratidão ao Senhor, pela vida da irmã Luciana, pela bênção que o Senhor concedeu a ela, de prosseguir a sua vida nesse mundo. E permita, Senhor, que ela venha viver agora com muito mais gratidão, envolvimento com o Senhor, nessa nova oportunidade e fase de vida que o Senhor tem concedido a ela. Nós também oramos para que nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, o Teu Espírito seja o grande professor e mestre dos nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus, amém. Eu acho que as músicas que foram escolhidas hoje de manhã têm tudo a ver com o texto, né, irmã Laís, que a gente vai olhar hoje, sempre músicas de coragem, de seguir o chamado de Deus, a vocação do Senhor. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Esther capítulo 4. Abra a Sagrada Escritura nesse capítulo e nós vamos meditar nele com a ajuda do Senhor. Meus irmãos, para quem gosta de faroeste, um tipo de roteiro bem conhecido é daquele nativo, briguento, beberrão, frequentador de bordéis, que de vez em quando é preso pelo xerife por causa de alguma arruaça na cidade, mas que acaba encontrando a sua redenção quando um grupo de bandidos profissionais invade a cidade e começa a torturar e matar cidadãos de bem. É como se aquela injustiça extrema forçasse aquele cidadão meio fora da lei a repensar a sua vida e a agir corretamente. E dali por diante, aquele homem fora da lei e herói ao mesmo tempo, ele começa a adquirir uma espécie de uma nobreza de caráter, ao ponto de arriscar a própria vida, enfrentando homens maus para defender pessoas inocentes. Essa moldura, ela é bem apropriada para colocar Mordecai e Esther. Eles se tornaram ao longo da vida uma espécie de foras da lei, ou pelo menos foras da lei de Deus. Nos 2 primeiros capítulos, nós encontramos esses dois longe do povo de Israel, completamente assimilados pelo mundanismo persa. O próprio nome que eles adotaram para viver na cidade de Suzã demonstra isso. Ele passou a utilizar Mordecai, que vinha de uma divindade pagã chamada Marduk, e Esther vem de Ishtar, uma deusa pagã relacionada à sedução, guerra e assim por diante. E não pense que isso era uma coisa pequena, tá? Utilizar nomes assim numa cultura pagã é como se um cristão adotasse o nome de Preto Velho. Então imagina, o meu nome vai ser Preto Velho. O nome da minha esposa vai ser Iemanjá. Seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos um referente que a gente tem para pensar o nível de mundanismo desses dois. No entanto, irmãos, uma crise severa chegou. Um homem chamado Naamã, assumindo meio que o espírito genocida do seu ancestral Amaleque, conspirou um decreto real para exterminar todos os judeus do Império Persa. Eram aproximadamente 15 milhões de pessoas. E nesse momento de profunda provação, esses dois, eles começaram a avaliar e reavaliar a própria vida, começaram a parar de pensar em si mesmos e a agir com profunda grandeza. Então nós estamos vendo a redenção desses dois. Semana passada eu mostrei para vocês que esse processo já estava acontecendo com Mordecai.
ele se negou a se curvar diante de Amã, porque Amã era um ancestral de um rei chamado Agag, um rei amalequita, que havia causado muito sofrimento e era um inimigo ferrenho do povo de Israel. E ele se assumiu como judeu e disse que não mais iria se curvar diante daquele homem. E daqui por diante ele começou a aprofundar as suas raízes judaicas. Hoje nós vamos encontrar ele buscando ainda mais a sua ancestralidade judaica e puxando a sua prima Esther a seguir o mesmo caminho que ele. O tema da nossa meditação é conforto ou obediência. E nós vamos ver que durante todo esse capítulo da história de Mordecai e Esther, eles estão tendo que tomar decisões desse tipo. Se eles vão se manter confortáveis ou se eles vão tomar uma decisão de corajosa obediência. E o nosso propósito aqui é justamente pensar as nossas escolhas. É pensar quando nós somos colocados diante de situações difíceis. Se nós estamos empenhados em obedecer a Deus, mesmo colocando o nosso pescoço na forca, ou se nós somos pessoas que simplesmente buscam o caminho mais fácil. Então é isso aí, tá? Esse é o roteiro que nós vamos caminhar hoje com a ajuda do Senhor. Então vamos ler o texto sagrado. Nós vamos fazendo assim, irmãos, nós vamos lendo aos poucos e fazendo algumas paradas para olhar o texto mais de perto e a gente vai avançando até o final dele. Então no verso 1 ao verso 3, nós temos a reação de Mordecai. Veja comigo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então, o texto começa, irmãos, falando com a reação de Mordecai. Mordecai, ele passou a agir em total estado de humilhação, porque ele tomou conhecimento de que a data da destruição dos judeus havia sido marcada. Então, Naamã conspirou junto com Assuero, um período de que em 11 meses, melhor dizendo, os judeus seriam exterminados de uma vez por todas. E aqui nós temos a reação dele. Lembre-se, irmãos, que ele poderia ter reagido de muitas maneiras. Ele poderia ter fugido, esse provavelmente seria o caminho mais fácil. Ele poderia ter pedido uma audiência com o rei. Ele tinha autoridade para isso. Eu mostrei para vocês em mensagens anteriores que ele se tornou uma espécie de um juiz daquela cidade. Ele poderia ter formado um núcleo de resistência, juntar ali alguns milhões de judeus para tentar enfrentar aqueles que vinham matá-los. Mas o texto diz, irmãos, que ele não fez nenhuma dessas coisas. Ao contrário, ele aprofundou ainda mais as suas raízes judaicas. Então, é como se aquela situação espremesse-o de tal maneira que ele fosse cada vez mais reencontrando quem ele era diante de Deus. Então ele passou, o texto diz, a expressar publicamente todo o seu desespero, toda a sua tristeza como um judeu autêntico. Ele se vestiu de pano de saco, enquanto jogava cinza sobre a cabeça e chorava em voz alta pelas ruas da cidade, expressando dessa maneira toda a sua amargura. E é interessante, irmãos, perceber que toda essa situação de aperto, de opressão, de provação, de perigo de morte, estava lapidando o caráter de Mordecai. Ele estava cada vez mais se tornando como um servo de Deus. É como se o fogo da provação estivesse incinerando todo aquele mundanismo persa que durante os anos se acumulou no coração daquele homem. Então vestir-se de pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça era uma forma pública de ele se identificar com o povo de Deus. Esse gesto é muito comum, irmãos, no Antigo Testamento. Vestir-se de pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça era uma forma de dizer que não tinha nenhum recurso, que estava humilhado diante de Deus, que se Deus não interviesse, tudo viraria cinzas.
Então era um estado completo de humilhação perante Deus e perante os homens. Então note, no entanto, e aqui tem uma coisa importante, que antes de ele se vestir de pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça, a palavra diz que ele rasgou as suas vestes. Isso é uma coisa muito importante na narrativa. A partir do momento que ele está rasgando a sua roupa de nobre persa, é como se ele estivesse dizendo que ele não se identificava mais com aquele povo, que a sua posição de juiz não significava mais nada, que os seus privilégios viraram cinzas, que de fato ele pertencia ao povo judeu, ele iria viver como judeu e morrer como judeu. Então é como se ele pegasse todas as suas vestimentas cobiçadas por diversas pessoas e dissesse o seguinte: essas roupas persas não me definem mais, elas não pertencem mais a mim, eu não sou mais desse povo. Então os irmãos podem notar, através dessas explicações, que ele estava expressando, irmãos, um tipo de grandeza de caráter muito incomum para um homem que viveu por anos confortavelmente num mundanismo persa. Então o texto diz que ele andou por toda a cidade nessa condição, numa espécie de uma procissão de humilhação. Então você deve imaginar ele vestido aquela cidade, chorando nas ruas da cidade em voz bem alta, jogando cinzas na sua cabeça. Então seria uma coisa muito chocante para as pessoas que iam passando ao entorno dele, até que ele finalmente estacionaria em frente ao Palácio Real. E ali o rei, com toda a sua realeza, os nobres do império, todos iriam saber que ele era um judeu, que ele não se identificava mais com um persa, e ele ia ficar ali aguardando o dia da sua morte sem oferecer qualquer tipo de resistência. O texto mostra, irmãos, que essa postura dele se refletiu por todo o império. À medida que os decretos imperiais iam chegando de cidade em cidade, província em província, os judeus iriam reagindo com jejuns, pano de saco, cinzas e muito choro. É como se um movimento imperial de humilhação pública havia começado ali. E vocês sabem que a palavra de Deus diz que o Senhor nunca despreza um coração quebrantado, contrito. Então está acontecendo uma grande contrição de alma no Império Persa por causa da força de toda essa provação. Em segundo lugar, nós temos Esther tomando conhecimento dos acontecimentos. Veja comigo no verso 4. Veja Esther começando a participar aqui um pouco mais de perto dessa história. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, quando ele chegou na porta do palácio, Esther tomou conhecimento. O texto diz que ela sofreu com isso, que ela ficou condoída. No entanto, irmãos, a sua primeira reação é ainda bem superficial. Ela se resume a mandar roupas para Mordecai, para ele tirar aquelas roupas de humilhação, e ele simplesmente rejeita. O fato, irmãos, é que ela não entende ainda o que está acontecendo. Aliás, poderíamos dizer que é a única judia de todo o Império Persa que provavelmente não estava sabendo do decreto do genocídio. Vocês sabem que os políticos, de via de regra, gostam de viver em seus paraísos artificiais, mantendo-se o mais distante possível dos sofrimentos do povo comum. E é o que está acontecendo aqui nos palácios de Suzã. No entanto, quando Esther soube dessa recusa de Mordecai, ela encarregou um dos seus eunucos de confiança a se encontrar com ele e explicar e saber melhor as informações do porquê ele estava naquele estado de humilhação. Nós vemos isso do verso 5 ao verso 9. Eu peço que você acompanhe a leitura. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe deu para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido,
como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então ela encarregou um dos seus eunucos de confiança, e quando chegou lá ele foi informado de tudo que estava acontecendo. Até mesmo a quantidade exata de prata que entraria nos cofres reais por causa do genocídio de aproximadamente 15 milhões de judeus. Ele também recebeu uma cópia do decreto real e ele faz um apelo à rainha, irmãos. Esse apelo ele é muito importante na narrativa, porque ele diz basicamente, primeiro, que ela entrasse na presença do rei. Então ela tinha que furar as barreiras, ela tinha que passar por cima, ela tinha que arriscar o pescoço dela e entrar de uma vez por todas na presença de Assuero. Segundo, ela tinha que suplicar ao rei em favor do povo dela. Essa é a parte mais importante. Quem acompanhou as primeiras mensagens devem ter percebido que uma das orientações que Mordecai deu para ela foi essa: esconda quem você é, esconda quem é o seu povo, esconda quem é a sua nação. Mas agora o Mordecai está chamando Ester a fazer a mesma coisa que ele fez. Está na hora de você sair das sombras, está na hora de você se assumir como judia, está na hora de você reconhecer quem é o seu povo, de você se firmar na sua identidade, de assumir toda a sua herança histórica. Está na hora de você dizer para os quatro cantos que você é uma judia e que você não pode permitir que o seu povo seja destruído. É interessante isso, irmãos. Ele já havia trilhado esse caminho, como eu disse para vocês. Mas agora ele está chamando, puxando a sua prima a fazer a mesma coisa. Meus irmãos, em tempos sombrios, não pode haver espaço para covardia. Não pode haver espaço para você se esconder. Não pode haver lugar para você ficar ocultando a sua identidade. Você não pode se esconder quem é o seu Deus, quem é o seu povo, a quem você pertence, quem é a sua família. Em tempos sombrios, o povo de Deus não pode agir e reagir dessa maneira. Então ela tinha que tomar posição, ela tinha que assumir os riscos que corriam em torno dela, mas agir de forma correta, íntegra, diante de Deus e diante da memória do seu povo. A partir do verso 10, nós temos meio que uma briga de braços, uma luta de braços entre Ester e Mordecai. Ester tentando sair um pouco pela tangente, mas Mordecai exortando ela até ela assumir a sua posição. Veja isso no verso 10 ao verso 12, que declara o seguinte: Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Ester aqui, irmãos, está explicando para ele as suas dificuldades. Assuero era meio temperamental, nós vimos isso no capítulo 1. Ele também havia sofrido uma tentativa de assassinato. Então, naturalmente, uma audiência com ele tinha que haver um grande protocolo. Qualquer pessoa que entrasse na sua presença sem ser anunciado ou convidado poderia ser interpretado como uma tentativa de morte. Então, essa pessoa seria condenada. Já fazia 30 dias que Xerxes não convidava Ester para entrar no quarto dele. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas parece que Ester resiste. Parece que Ester entende que está acontecendo uma coisa muito grave, mas é como se ela estivesse dizendo que não há muito que ela pudesse fazer. E é nesse momento que o Mordecai responde para ela de uma forma muito dura.
mas de uma forma também muito abençoadora, né? Nem sempre a gente pode distinguir palavras duras de palavras abençoadoras. Aliás, às vezes as palavras mais abençoadoras que a gente pode receber ao longo da vida cristã são aquelas palavras que doem na gente. Então veja aí verso 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondeste a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Por quê? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então, irmãos, como eu disse, Mordecai dá uma resposta dura para ela. Essa resposta tem 3 partes. Na primeira, ele diz o seguinte: você e seus parentes também serão mortos. Então, não pense que o palácio do rei vai proteger você. Esse decreto é um decreto para a morte de todos os judeus. Não colocou nenhuma exceção. Então, você e seus familiares também morrerão. A segunda fala dele, eu considero uma expressão de fé. Ele disse mais ou menos o seguinte: os judeus serão salvos, com ou sem a sua ajuda. É bem interessante ele falar isso. De algum lugar vai vir livramento. De algum ambiente Deus vai estender as suas mãos para a gente. É fato, irmãos, que ele não menciona o nome de Deus aqui. O nome de Deus não aparece no livro de maneira explícita. Mas eu acredito que na estrutura do pensamento de Mordecai estão as promessas do Antigo Testamento. A promessa de que Deus não iria destruir o seu povo. A promessa de que Deus tinha uma aliança com o seu povo que seria cumprida. A promessa de que o Messias, o Salvador das nações, iria vir do povo hebreu. Então eu vejo que por trás da fala dele há toda essa estrutura de pensamento do Antigo Testamento. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que os objetivos de Deus, os alvos de Deus, não são frustrados por causa da covardia e da fraqueza do seu povo. Então nós temos aqui aquele velho tema da teologia, né, chamado de responsabilidade humana e soberania divina. Então a soberania divina garante que o povo de Deus vai permanecer, que o povo de Deus vai ser socorrido, que o povo de Deus não vai ser destruído. Deus vai manter a sua palavra, mas o homem é responsável, ele precisa reagir corretamente, ele precisa tomar as decisões corretas, mas se ele se esquivar e não quiser reagir conforme a vontade de Deus, o Senhor vai manter a sua palavra utilizando outros meios. Então Deus está dizendo, Mordecai está dizendo, o livramento virá, mesmo que você seja infiel, mesmo que você se esconda, mesmo que você não faça aquilo que você deveria fazer. E em terceiro lugar, ele faz uma pergunta. A pergunta é simples: será que não foi para isso que você chegou à posição de rainha? Novamente, irmãos, ele não menciona o nome de Deus aqui, mas é muito difícil pensar que Mordecai estaria falando que foi a força do acaso, a força do nada que colocou ela naquela posição. Novamente, embora o nome de Deus esteja elipsado aqui dessa passagem, a estrutura do Senhor está por detrás disso aqui. Foi Deus quem colocou você aí e Ele elevou você certamente por causa desse grande momento, esse momento terrível que nós estamos prestes a enfrentar. Então os irmãos estão vendo, né? Ele colocou ela contra a parede. Não tinha mais para onde fugir, não havia mais como disfarçar. Ela tinha que tomar uma decisão definitiva. O que ela iria escolher? Ela iria prosseguir na sua vida de assimilação, vivendo como uma mulher persa, escondida lá no manto de uma mulher pagã, ou ela usaria tudo o que ela tem, até a própria vida, para a causa de Deus? Essa é a questão, essa é a pergunta que foi colocada para Ester, e aliás, irmãos, diria que essa é a pergunta que é colocada para todos nós hoje. O que é que nós vamos fazer com a nossa
nossa vida, nós vamos nos arriscar e viver como pessoas que obedecem e existem para a glória de Deus, ou nós vamos simplesmente buscar os confortos humanos? Essa mesma questão está presente aqui, e é a mesma questão com a qual nós temos que nos deparar todos os dias. Em quarto lugar, Esther toma a decisão. Ela toma a decisão correta, a decisão mais difícil. Às vezes, a decisão correta é a mais difícil de todas. Versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Irmãos, eu vejo na reação de Esther uma declaração de fé. Ela convoca, através de Mordecai, todos os judeus da cidade de Suzã para um jejum de 3 dias. E ela diz que ela mesma e suas servas iriam jejuar também. Não é mencionado aqui a palavra oração, mas é muito difícil pensar que a oração não está embutida aqui. Esther está buscando comunhão com outras pessoas. Ela está buscando unir-se em um só espírito com outras pessoas para um mesmo alvo espiritual. É como se ela dissesse assim: durante esses 3 dias, nós não precisaremos de alimento da terra, nós precisaremos de suprimento do céu. Então aqui, meus irmãos, mais uma vez, toda aquela provação que ela estava passando com os judeus, estava gerando um clima de despertamento espiritual entre aqueles judeus, outrora assimilados pelo mundanismo persa. E depois desse período de consagração, Esther, que eu acredito que agora se parece muito mais com Hadassah do que com Esther, ela iria falar com o rei. Se morresse, morreria, mas não iria mais se acovardar diante da morte do seu povo. Então você percebe a mudança no caráter dela? Você percebe que ela não se esconde mais? Você percebe que ela resolveu arriscar tudo para fazer o que é certo? Esse é o processo de redenção dessa mulher e do seu primo que viviam como foras da lei. Na próxima semana nós vamos continuar nessa narrativa, se o Senhor assim nos permitir. Eu quero agora trazer algumas palavras finais, algumas amarrações aqui do texto bíblico, e depois nós vamos orar ao Senhor. Eu adoro ver a cara de vocês quando eu falo isso, sabe? Adoro ver a cara de vocês quando eu falo. Tem gente que fica tenso na cadeira, tem gente que dá aquela relaxada. Eu quero me dirigir, em primeiro lugar, a você que anda dividido. A você que no Novo Testamento é chamado de ânimo dobre. É assim que o Novo Testamento chama pessoas na sua condição. Você que fica alternando entre 2 vontades. Você quer ser Esther no palácio, mas quer ser Hadassah dentro da igreja. Então, essa história foi escrita para pessoas como você. Essa história, poderia dizer, ela ou é uma inspiração ou é uma advertência para você. Ela pode se tornar uma inspiração no ponto em que ela demonstra que é possível sim você sair dessa vida dividida, que há redenção, que há perdão, que há um novo caminho, que você pode se levantar dessa situação de assimilação do mundo e assumir de fato Jesus Cristo como Senhor da sua vida e a igreja de Deus como sendo a sua família. E você pode, a partir de então, receber poder do Espírito Santo para experimentar uma santa ousadia, enquanto o medo do homem vai sendo subjugado no seu coração. E você vai passar a viver para a glória de Deus, sem nunca mais se importar com o que as pessoas vão achar de você. Então essa história pode ser um estímulo para você, pode ser uma inspiração. Você pode olhar para essa história e dizer para si mesmo: olha o que Deus faz, Deus pode fazer isso comigo. Mas como eu disse, essa história também é colocada como uma advertência. Porque se você resistir a Deus, o Senhor vai espremer você.
As coisas não vão permanecer como estão. Se você é uma pessoa de Deus, tenha certeza no que eu estou te falando. Isso vai acontecer. Deus vai quebrar a sua cerviz do mesmo jeito que Ele quebrou as resistências de Mordecai e Esther. Deus vai raspar as escamas do mundanismo da sua vida enquanto você geme. A Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Diz que Deus disciplina os seus filhos e Ele açoita aqueles que são dele. E Ele vai cumprir a sua palavra. Sua palavra não vai cair por terra. Uma disciplina dura, porém amorosa. Uma disciplina dolorida, mas que fará, como diz lá em Hebreus 12, você uma pessoa participante da santidade divina. Então essa história foi colocada para você. E glórias a Deus pelas lágrimas que você derramará nesse dia, das dores causadas pela disciplina do Senhor, para resgatar você do mundanismo de uma vez por todas. Então essa história está diante de você hoje. Como é que você vai acolhê-la? Ela inspira você, ela conduz você a Cristo, ela te coloca diante dos joelhos dizendo: Senhor, eu quero experimentar esse mesmo processo na minha vida. Ou ela simplesmente vem para mostrar que você vai continuar resistindo ao Espírito Santo de Deus, e que não haverá outra alternativa senão você ser visitado pela disciplina divina. Eu orei por você essa semana, não sei qual é a sua história, o Senhor conhece, mas eu orei para que seja a primeira opção. Mas se for a segunda, que o nome de Deus seja louvado, porque só os bastardos é que não são disciplinados, os filhos sempre serão. Em segundo lugar, eu queria me dirigir a você que serve a Deus, crente de maneira geral. Essa história ensina que você não pode desprezar o lugar que Deus te colocou. Lembra da pergunta de Mordecai a Esther? Será que não foi por esta razão que Deus te colocou nessa posição? Então tome essas palavras e avalie-as a partir da sua própria história. Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você viveu as experiências que você viveu? Por que você trabalha onde trabalha? Por que você mora onde você mora? Qual foi o fim? Qual foi o objetivo quando Deus colocou você no lugar onde você está? Tenha certeza, irmão, irmã, não foi acaso. Deus tem uma obra. Deus está realizando seus propósitos nesse mundo. Esses propósitos às vezes são silenciosos, como nós vemos aqui no livro de Esther. Não aparece o nome de Deus, mas o fato é que Deus está ativo e Ele realiza sempre os seus propósitos através dos seus filhos. Então a questão não é o porquê você está onde está. A questão é, para quê? Então é para você dobrar o seu joelho e perguntar para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor deseja fazer de mim? O que é que o Senhor deseja que eu realize para a tua glória, para o teu nome, para o teu louvor, no local onde eu estou, na família onde eu estou, entre os vizinhos que eu estou, entre as pessoas com as quais eu trabalho? Por que o Senhor me colocou no meio dessas pessoas? Qual é o objetivo? O que é que o Senhor quer fazer através da minha vida? Dobre os seus joelhos e não descanse até que o Senhor te mostre isso. Em terceiro lugar, e aqui eu queria desenvolver um pouco mais essa questão. Quando você estiver diante de decisões difíceis, só há uma alternativa: a correta. A que está de acordo com a vontade de Deus. E se você está hoje numa condição em que você não consegue discernir o certo do errado, faça como Esther. Chame outras pessoas para orar com você. Quando foi que você jejuou diante de uma decisão importante? Quando foi que você, a última vez, chamou pessoas para abrir seu coração, dividir os seus temores, aliviar a sua alma e receber sustentação e oração? Quando foi que você fez isso a última vez diante de uma decisão importante? Então lance mão desse recurso valioso que Deus te deu. Deus nos deu irmãos. Deus colocou pessoas piedosas ao nosso redor. Nós podemos abrir o nosso coração com essas pessoas, expor as nossas fraquezas e inseguranças e receber, meus irmãos, sustentação espiritual e orientação do Espírito Santo por meio da oração. Então, se você não conhece o correto, ore por isso.
Ainda nessa questão de decisões corretas, eu queria esticar um pouco mais essa corda e salientar mais um ponto. É que as angústias, irmãos, que normalmente padecemos diante de decisões importantes, elas podem sinalizar os ídolos do nosso coração. Preste bem atenção a isso. Veja o argumento de Mordecai para pressionar Esther. Nós poderíamos transcrevê-lo mais ou menos assim. Se você resolver correr o risco de perder tudo, talvez você não perca. Mas se você não se arriscar, certamente você perderá tudo. Esse é o argumento. É um argumento que eu chamaria de um argumento angustiante. Se você não arriscar o seu trono e a sua própria vida, talvez Deus permita que você no futuro continue sendo rainha. No entanto, se você lutar para manter os seus privilégios, certamente você vai perder tudo. Você vai perder o seu trono e você vai perder a própria vida. Esse é o dilema, essa angústia. Essa angústia esteve presente na experiência de diversas pessoas do Antigo Testamento. Eu estava me lembrando da mãe de Moisés. Lembra da angústia dela? Coloco o meu filho no rio, encomendando-o aos cuidados de Deus, para talvez recebê-lo de volta, ou eu tento manter o meu filho comigo, sabendo que ele será morto. Essa é a angústia. E como eu disse, irmãos, essas angústias da nossa alma, elas sinalizam onde o nosso coração está. Eu quero obedecer a Deus, sofrendo danos, ou eu simplesmente quero manter os meus privilégios, ignorando aquilo que é correto. É aí onde o seu coração é denunciado. E se a sua identidade repousa não em Jesus, mas no lugar que você está nesse mundo, nos privilégios que você recebeu, isso significa que esse lugar, que esses privilégios controlam você. Então, em outras palavras, eu estou tentando dizer o seguinte: aquilo que você não consegue largar para se entregar completamente ao Senhor, no final das contas, essa coisa que você está pegado com toda a força é o Deus da sua vida. É por isso que os nossos ídolos são denunciados através dos nossos desejos. Então, fique atento às suas angústias. O que é que anda angustiando o seu coração? Diante de escolhas importantes que você tem que fazer, como é que o seu coração tem reagido? De repente, Deus está revelando para você os seus ídolos através dessas angústias da alma. Irmãos, no final das contas, por que nós evitamos decisões corretas, importantes, ousadas? Eu digo com tristeza, nós evitamos por pura covardia. Nós não queremos andar pela fé. Nós queremos que Deus nos dê garantias de que tudo vai dar certo. Não é isso que você quer? Você já se pegou com esse dilema? Muitos irmãos já vieram conversar comigo nesse dilema. Pastor, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer, mas e se der errado? Então nós queremos garantias. Nós queremos alguém para culpar caso as coisas não saiam como imaginamos. E nesse sentido eu diria que Esther foi mais corajosa do que a maioria de nós é. Deus não apareceu para ela. Deus não disse o que ela tinha que fazer. Deus não chegou para ela num sonho, mandou um anjo, dizendo, ó, minha filha, pode ir, se joga de cabeça, não temas, eu sou contigo, você vai ter vida, o seu trono não vai ser perdido, o povo vai ser salvo. Deus não apareceu, irmãos, Deus não falou nada. Isso seria inclusive um caminho muito fácil. Ela simplesmente pegou a revelação, as informações que ela tinha e tomou a decisão correta e entregou todos os resultados na mão do Senhor. Então, Esther é colocada hoje diante de nós, igreja, para dar uma lição na gente, para forjar na gente uma santa vergonha diante das nossas muitas passividades e covardias. Esther é colocada diante de nós hoje como uma espécie de uma repreensão divina, para todas as vezes em que somos obcecados por segurança, controle de danos e futuro tranquilo.
E ao mesmo tempo ela indica o caminho da gente vencer isso. O caminho é fé. O caminho é crer em Deus. O caminho é acreditar que o Senhor Deus tem um plano, que Ele escreveu a sua história. E o que vai acontecer na sua história, vai acontecer, você sendo fiel ou infiel. E esse comprometimento em seguir a Deus, mesmo doendo na sua carne, é isso que vai fazer com que você viva para a glória do Senhor nesse mundo e impacte toda uma geração. Então ore ao Senhor para Ele aumentar a sua fé. Ore ao Senhor para Ele te dar uma santa ousadia para você avançar diante de situações difíceis, entregando todos os resultados para o Senhor. Se vai dar certo, se não vai, se eu vou prosperar, se eu vou perder, se eu vou ganhar ou se eu vou perder, não importa, eu quero reagir conforme a verdade de Deus, e os danos são entregues ao Senhor. Então Esther, irmãos, nos ensina isso. E mais amplamente, eu até poderia dizer para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Porque o nosso Salvador, irmãos, ele nunca se acovardou diante de decisões difíceis. Aos 12 anos de idade, ele disse para os seus pais humanos, José e Maria, que ele estava nesse mundo para cuidar dos negócios do seu pai. Em João capítulo 5, versículo 20, ele disse que estava aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviara. E ele nunca escolheu o conforto, ele nunca escolheu o caminho fácil. Aliás, ele fez muito mais do que se arriscar, ele se ofereceu como um sacrifício. Esther, conforme veremos a seguir, ela entrou no palácio do Assuero sem saber se viveria ou morreria. Mas o Senhor Jesus, irmãos, quando entrou no palácio de Pôncio Pilatos, ele já sabia o que estava aguardando ele. Ele sabia que a morte era o seu caminho. E mesmo assim, o nosso rei, o nosso Salvador, não hesitou. Ele avançou corajosamente para aquela cruz. E ele, meus irmãos, é o nosso maior modelo. Ele é a nossa maior inspiração. É para ele que os atos imperfeitos de Esther apontam. Uma pessoa completamente comprometida com a vontade de Deus, disposta a dar a sua vida para cumprir a sua missão nesse mundo. Que esse seja o seu coração, que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua paixão, que essa seja o seu anseio. Senhor, eu quero me conformar à tua vontade. Senhor, eu quero agir com retidão, eu quero reagir com integridade, independente dos danos, independente do sofrimento, independente do sangue derramado, independente das lágrimas. Eu quero estar no centro da tua vontade. É assim que Jesus viveu, é assim que Esther viveu, e é assim que nós hoje, irmãos, do outro lado da história, somos chamados a viver também. Portanto, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele encha o nosso coração com o seu Espírito, para termos esse tipo de comprometimento com o Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te agradecemos, Pai, por esse instante, por essa ocasião, por podermos abrir a Tua Palavra, por podermos investigar as verdades do Senhor. Te agradecemos até mesmo pelos ensinos duros que a Tua Palavra proporciona a gente. Nós pedimos perdão, Senhor, por nossa covardia. Nós pedimos perdão pelo coração dividido. Nós pedimos perdão por tentarmos manter posições, benefícios a todo custo. Nós pedimos perdão por fugir do sofrimento, mesmo quando esta é a vontade do Senhor. Deus, nós estamos aqui para clamar que o Senhor nos dê um coração íntegro, que o Senhor nos dê um coração comprometido com a Tua verdade até o fim, que nós não fujamos de quem somos, da nossa identidade, do nosso povo, do nosso Deus, da nossa cidade. Que nós tenhamos um compromisso verdadeiro, profundo e real com o Senhor. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão diante de decisões importantes, que elas sejam visitadas pelo Espírito Santo e tenham discernimento para compreender a Tua vontade. E assim compreendida, eles tomem a decisão correta, entregando o futuro ao Senhor. Eu oro por aqueles que estão divididos,
vivendo ora como pessoas do mundo e ora como pessoas da fé. Eu oro, Senhor, para que o exemplo de Esther e do nosso Senhor Jesus Cristo se constitua em uma santa inspiração para essas pessoas. Que hoje seja o dia do arrependimento, que hoje seja o ponto de inflexão, que hoje seja o dia da restauração, do comprometimento completo e total com o Senhor. Ajude-nos, Pai, nesses dias difíceis, a não nos acovardarmos, a não nos escondermos na capa desse mundo, para não sofrermos por causa do Teu nome. Nós oramos pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo, nos países de perseguição, que já precisam tomar essa decisão diariamente. Eu oro para que o Senhor os visite, que o Senhor enche os seus corações, lhes dê plenitude do Espírito Santo, para que eles vençam, glorificando o Teu nome na vida e na morte. Nos ajude, Pai, a viver para o Teu louvor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.